Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Essa é a Enciclopolis, seu encontro com conteúdos fundamentais para você entender o mundo de uma forma resumida e confiável. Meu nome é Rodolfo Zago, eu sou advogado. A nossa proposta aqui hoje é falar sobre um tema jurídico, mas de uma forma leve, deixando de lado um pouquinho o juridiquês, porque afinal de contas muitos dos temas do direito têm a ver com toda a sociedade, não apenas com os juristas, não apenas com quem estuda o direito. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa atual Constituição, a Constituição Brasileira de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, que agora nesse mês de outubro completa 32 anos de existência. Eu convido então vocês para uma reflexão a respeito de como as coisas eram e como as coisas se tornaram a partir da existência da nossa atual Constituição. Para isso, a gente precisa fazer um recorte histórico, voltar um pouquinho no tempo, a partir do golpe militar de 1964, que inaugura um período de governo autoritário no país. Embora na época formalmente existisse uma Constituição, era um documento imposto pelo regime militar sem qualquer relevância para colocar limites nos abusos do governo, que é uma das principais funções de uma Constituição. Em 1968, o Brasil edita o Ato Institucional número 5, concentrando poderes excessivos na mão do presidente da República. O presidente passa a ter poder, então, para fechar o Congresso Nacional, as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Ele, presidente, poder executivo, passa a legislar por meio de decretos-leis, passa também a intervir nos estados e nos municípios, caçar funcionários públicos, juízes, inclusive os juízes do STF, que seriam em tese os responsáveis para coibir os abusos do presidente da República. Passa a ser possível também a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão, sem falar que a tortura era uma prática de Estado comum na época. Embora todos esses exemplos fossem contrários ao que determinava a Constituição vigente na época do regime militar, o governo ele se desenvolvia à margem total da Constituição, ele não se subordinava, tornando a Constituição um mero papel. Essa realidade ela passa a mudar quando o Brasil entra num processo de redemocratização, um processo lento, gradual, ocorrido a partir do final da década de 70 e capitaneado pela sociedade civil, muito marcado pelo conhecido exemplo das diretas já, pelo qual os brasileiros reivindicaram o direito de eleger seu próprio presidente. Nesse contexto, algumas mudanças passam a ocorrer no país, preparando para o fim do regime militar e a entrada num novo período, um período com bases democráticas. Nesse período houve a revogação dos atos institucionais do período ditatorial, a permissão para a criação de partidos políticos, uma lei de anistia que isentou de responsabilidade os crimes praticados no período ditatorial e, por fim, a convocação de uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, ela também contou com uma ampla participação popular. Isso foi algo inédito na história do país. Mas ela também não escapa de um problema grave que a gente encontra ainda hoje no nosso sistema político, que é o da representatividade. Dos 559 parlamentares que compuseram essa Assembleia, 26 eram mulheres, apenas 11 negros. E aqui cabe a gente fazer um pequeno parênteses. Para quem tiver interesse em se aprofundar sobre como foram desenvolvidos esses debates da Assembleia Constituinte, nós recomendamos o documentário Constituinte, do cineasta pernambucano Cleonildo Cruz. Tem disponível completo no YouTube e a gente vai deixar o link aqui na descrição. Embora essa representatividade dos componentes da Assembleia Constituinte ela seja passível de críticas, ela desenvolveu seus trabalhos entre fevereiro de 1987 e setembro de 1988. Houve intensos debates, audiências públicas, caravanas populares, foram absorvidas muitas discussões desse momento político efervescente dos anos anteriores, que tratava da redemocratização, das diretas já, das greves do movimento sindical nos anos 80, e tudo isso produziu reflexos nos trabalhos da nossa Assembleia Constituinte, que por fim, no dia 5 de outubro de 1988,
terminou promulgando o texto da nossa atual Constituição. Embora ela se inserisse num contexto político de transição pacífica, inegavelmente a Constituição ela rompe com a ordem vigente nos tempos do militarismo e constrói bases para um Estado democrático, fato que a gente pode observar logo nos primeiros preceitos da atual Constituição. Enquanto as constituições brasileiras mais antigas elas relegavam os direitos dos cidadãos lá para o fim do texto, a Constituição Federal de 88 ela inovou, trazendo os direitos fundamentais logo para os primeiros artigos do texto constitucional. Esses direitos passam a ser protegidos como cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser retirados da Constituição. Entre esses direitos se incluem a igualdade entre homens e mulheres, a liberdade de reunião e associação, repúdio à prática de tortura, tornando-a crime inafiançável. Além disso, estabelece como compromissos para o Estado brasileiro a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, promover o bem de todos sem preconceito. Ainda traz como importante inovação a criação de um sistema único de saúde, determinando um percentual mínimo de recursos do orçamento que devem obrigatoriamente ser empregados para essa finalidade. Trata-se de uma conquista importante dos cidadãos brasileiros que passam então a ter direito, inclusive, de procurar o Poder Judiciário para garantir um acesso a um determinado medicamento ou a um tratamento de saúde, o que não era juridicamente possível antes da Constituição de 88. E sobre a organização do Estado brasileiro, a Constituição ela desenha novos papéis para as instituições do país. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles sofrem uma reconfiguração de uma forma que não haja mais supremacia de um sobre o outro. E não mais permite à Constituição a hipótese de qualquer governo eleito possa se desenvolver à margem do que prescreve a Constituição. E um exemplo disso, nós podemos verificar que todos os presidentes eleitos após a redemocratização dependeram de emendas constitucionais para implementar suas reformas e os seus planos de governo. Com a Constituição Federal de 88, ganha força a possibilidade de controle sobre quaisquer atos praticados por integrantes do poder em qualquer esfera, seja federal, estadual ou municipal. A ideia é que os atos públicos que conflitem com a Constituição, eles possam ser questionados perante o Poder Judiciário, cujo palco, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal, um local que cotidianamente se desenvolvem julgamentos importantes para a vida do país, como, por exemplo, a questão de implementação das cotas raciais nas universidades públicas, a possibilidade de pesquisa científica com o uso de células-tronco, que possibilitou avanços científicos importantes, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Todos esses exemplos são questões que avançaram na sociedade brasileira graças a uma Constituição que prestigiou essa possibilidade de avanço. Nós encerramos aqui a nossa breve exposição com um alerta. Sob nenhuma circunstância pretendemos deixar a cargo da Constituição a solução de todas as crises morais e institucionais da sociedade brasileira. Nem mesmo recomendamos que o seu texto seja sacralizado, ao contrário, nós convidamos sempre a uma reflexão crítica para compreender sua história, suas limitações, seus resquícios autoritários e a sujeição da Constituição à tarefa humana da interpretação, que é sujeita a falhas. No entanto, tomando uma perspectiva histórica, nós temos a obrigação de reconhecer que a Constituição Federal de 88 ela representou um elemento limitador das esferas de poder como nunca antes havia ocorrido na história do Brasil. Não é suficiente para a solução de todos os problemas brasileiros, mas é uma etapa necessária para o nosso avanço civilizatório.